O enigma maior é: por que é que você não consegue ver isso? Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quem está certo, Gilson Souza ou Gedeuti Gueiros? Gilson Souza, um professor de escola bíblica dominical da Maranata, um dos mais importantes, disse que Sansão é um tipo de Jesus Cristo e que ele chegou a esta conclusão por uma revelação de Deus dada ali na Igreja Maranata. Já Gedeuti Gueiros, presidente e fundador da Igreja Cristã Maranata, diz também que tem uma revelação de Deus, e a revelação de Gedeuti é que Sansão é um tipo do Espírito Santo de Deus. Bom, sobre o que disse Gilson Souza, a Roseli, ela já gravou um vídeo e você pode inclusive conferir no canal Maranata Anátema. Este vídeo diz o enigma de Sansão, tipo de Jesus, ou mais uma heresia da Igreja Cristã Maranata. É interessante você assistir o vídeo da Roseli, até para que também fique mais fácil de compreender esta segunda parte agora, porque neste vídeo eu vou analisar o que Gedeuti disse como Sansão sendo uma figura do Espírito Santo. Roseli analisou o que Gilson disse sobre Sansão ser um tipo de Jesus Cristo. E eu vou fazer agora a análise do que disse Gedeuti Gueiros. É até interessante porque é o seguinte: as coisas não estão longe uma da outra. O Gilson, ele disse que que Sansão é um tipo de Jesus Cristo no dia 1º de abril de 2022. 9 dias depois, então, numa escola bíblica dominical, do dia 10 de abril de 2022, Gedeuti vem e diz que, por revelação de Deus, Sansão é um tipo do Espírito Santo. É muito bom se você puder assistir o vídeo da Roseli, porque ela já explicou, né, com muito detalhe. Primeiro, que Gilson disse que que Sansão é um tipo de Jesus Cristo porque ele era um libertador, mas acontece que, olhando a história de Sansão não conseguiu libertar ninguém, não conseguiu unificar o povo, não foi um general, não foi um líder que levasse o povo a se libertar do jugo dos filisteus. Então não foi um libertador. Roseli também explicou que, ao contrário do que Gilson disse, a morte de Jesus não foi doce. Gilson disse que foi doce e a Roseli explicou que foi uma morte sacrificial, foi um sacrifício. Para nós, mesmo para nós, quando nós olhamos, é claro, eu é que deveria morrer pelo meu pecado, Jesus morreu em meu lugar. Mas eu não fico feliz de saber como foi essa morte de Jesus. Isso não é doce. O que realmente é empolgante para nós é saber que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então aí está a vitória e o projeto totalmente concluído para nossa salvação. Mas olhar para o sacrifício de Jesus e achar que foi doce, foi um sacrifício, tá ok? E Roseli explica isso. E mostra também que Gilson diz que Jesus fez uma força, né? A força da ressurreição. Jesus não fez força nenhuma, porque quem ressuscitou Jesus foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso diz a palavra do Senhor. Então, o esforço que Jesus fez foi realmente de ser ali sacrificado. Mas na ressurreição, isso aí foi Deus quem fez, não foi Jesus. Então não há essa força que Gilson disse. Roseli explica isso, mostra também as características de Sansão, onde você pode notar que Sansão foi um homem desobediente a Deus, mulherengo, que se deitava com prostitutas, que não cumpria os seus votos, não cumpriu os seus votos. Inclusive, ele se casou também com mulher filisteia, estrangeira, o que nem era permitido, ali pela própria cultura do povo de Israel, e nem por Deus, é claro. Então ele fez aliança com um povo inimigo, o que não era agradável ao Senhor. Ele também agiu de modo vingativo. Em vez de ele agir pela nação, ele vingava a si mesmo pelo mal que haviam feito a ele. E por fim ele termina sua vida como aqueles homens bombas, ou como os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial, né?
Os kamikazes, eles vinham e jogavam, vinham com avião e jogavam o avião sobre um navio, sobre um alvo qualquer, porque para matar os outros eles se matavam. E foi assim que Sansão terminou a vida, né? Para poder matar alguns, ele suicidou. Então vejam só, a Roseli explica isso, vale muito a pena assistir o vídeo para você entender. Eu vou direto ao assunto aqui, eu quero comentar o que Gedeuti falou na escola bíblica dominical. Vamos começar com o primeiro trechinho que eu quero destacar. Nos remeter aqui agora ao momento que nós estamos vivendo e ao assunto que nós estamos tratando. Vejam só, em resumo aqui só, para dizer, confirmar o que eu estou dizendo, em resumo, nós estamos no sentido profético do enigma de Sansão, que está lá no Velho Testamento. Nós estamos vivendo a parte final, a igreja está vivendo essa parte final. Bom, então aqui ele já adianta que ele vai explicar aqui na história de Sansão, ele vai mostrar a parte final da igreja na terra. A parte final, ou seja, então é este momento que nós estamos vivendo. Então ele não está se referindo à igreja dos séculos passados e nem à igreja primitiva. Ele vai mostrar então que nessa história de Sansão, ela parece que ela foi escrita e prevendo então este momento agora. Nós estamos vivendo, quem sabe de 53 anos para cá, que é o tempo de existência da igreja Maranata. Mas ele deixa isso bastante claro. Ele vai se referir a este momento final antes do arrebatamento da igreja. Vamos continuar. E diz a palavra que o animal, que o cordeiro, foi fendido ao meio sem muita força. Porque, na verdade, a força que Sansão usava era do Espírito. Por isso que você fala na figura ali de Sansão, a figura do Espírito Santo. E outra mais, a Bíblia agora não é na força, não é na violência, não é em teologia, não é em patologia, não é nada disso. Você tem que conhecer os mistérios. Aqui está o mistério de Sansão, a figura do Espírito Santo. Então veja, aqui ele já deixa claro que ele vai apresentar Sansão como figura do Espírito Santo. Mas é bem interessante nós observarmos logo no início, ele diz o seguinte: por que então que Sansão é uma figura do Espírito Santo? Ele explica, ele diz o seguinte, que Sansão, ele partiu o cordeiro ao meio, na verdade não é o cordeiro, foi o leão, né? Ele partiu, e diz que ele não usou muita força. Mas vejam, então ele não usou muita força porque a força dele era do Espírito Santo de Deus, então por isso ele é uma figura do Espírito Santo. Irmãos, é difícil de você aceitar um negócio desse. Até porque o texto não fala que Sansão não usou muita força. O texto fala que Sansão não usou, não tinha nada nas mãos. Ele não precisou de nenhum instrumento, ele fez isso com as próprias mãos. Querem conferir? Vamos ver comigo o texto bíblico. Então vejam aqui no verso 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Então vejam, ele não falou que ele não fez força, que não fez muita força, disse que ele não tinha nada nas mãos. Então, já de cara, essa explicação de Gedeuti para dizer que Sansão é um tipo do Espírito Santo porque não fez muita força, porque a força era do Espírito Santo, então já não se aplica, pelo menos não confere com o que está escrito no texto bíblico. Tudo bem? Mas vamos ouvir o que mais Gedeuti tem a dizer. Eu estou apenas fazendo um destaque. Vocês viram, então, no trechinho último que a gente escutou, ele diz que Sansão é um tipo do Espírito Santo. E agora vamos ouvir o que Gilson disse sobre Sansão. Afinal, quem Sansão representa ou figura? Vamos ouvir o Gilson. E uma das figuras que nós vamos ver de libertador no Velho Testamento, desse atributo do Senhor Jesus, uma delas é a figura de Sansão. Sansão, por exemplo, quando Deus chamou Sansão e preparou Sansão para ele ser um libertador dos israelitas do jugo dos filisteus, ali nós vamos encontrar determinadas figuras na condição dele como libertador que vão mostrar assim aspectos assim, notáveis da pessoa do Senhor Jesus.
Agora, nós só alcançamos isso pela revelação do Espírito Santo. Se for literalmente, você nunca vai alcançar uma coisa dessa. Mas foi uma revelação que o Senhor nos deu num estudo muito profundo para nós, né, nesta obra. Então, realmente, esse aspecto ali que envolve a festa do casamento de Sansão é um aspecto que vai mostrar a condição de Jesus como libertador dentro de uma figura muito simples. Sansão era um homem forte, ele conseguiu vencer o leão. Perceberam? Então, vou resumir o que Gilson disse aqui, mas ouça quantas vezes for necessário. Ele diz o seguinte: Jesus veio para libertar os cativos, inclusive nos libertou do pecado. E Sansão, pelo fato dele ter sido chamado para ser um libertador também do povo de Israel, do jugo dos filisteus, então isso já seria suficiente para dizer que se Sansão é um libertador, como Jesus veio para libertar os cativos, então Sansão é um tipo de Jesus. Mas é importante nós destacarmos, irmãos, mais uma vez, que Sansão não libertou o povo. Então, se for para eu comparar Sansão com Jesus, eu teria que dizer, então Jesus também não consegue libertar os cativos, porque Sansão não conseguiu. Então, não encaixa, entenderam? Não encaixa. Essa tentativa de fazer essas coisas se encaixarem não é possível. E isso em relação ao que Gilson falou. E em relação ao que Gedeuti falou, e é bom prestar atenção que Gilson falou que isso foi uma revelação de Deus, que se fosse só lendo você não conseguiria entender, mas Deus revelou este segredo para eles. Só que é o seguinte, Deus revela uma coisa para o Gilson e revela uma coisa diferente para Gedeuti. Então eles não conseguem ser coerentes nem entre eles mesmos. Mas vamos seguir, vamos continuar ouvindo o que Gedeuti disse. A igreja, nesse contexto histórico e profético que de Sansão, do enigma, ela está no 7º dia. Vejam só, 7º dia, ao pôr do sol. Está falando de quê? Está falando da igreja no período da sua partida, pôr do sol, na hora do arrebatamento, no momento quando o mundo viveu o seu tempo final, no sentido profético da igreja. Então, a igreja está vivendo esse momento. Então, ao 7º dia, no pôr do sol, o enigma foi descoberto. Quem foi que descobriu o enigma? Então tá, ele já disse que o enigma é Jesus e que foi descoberto no 7º dia, e agora ele diz o seguinte, que este 7º dia ao pôr do sol fala exatamente do último momento da igreja na Terra. Então ele não está se referindo à igreja dos séculos passados e nem mesmo à igreja primitiva. Esses não tiveram a oportunidade de descobrir o enigma, porque o enigma, de acordo com esta interpretação, essa invenção, melhor dizendo, que ele está dando para essa questão de Sansão, este é um enigma que só vai ser descoberto momentos antes do arrebatamento. Ou seja, então Jesus não foi descoberto por ninguém no passado, não foi descoberto para a igreja primitiva, não foi descoberto pelas igrejas séculos, nem depois da Reforma Protestante, e não foi, só vai ser descoberto agora, neste período agora em que a igreja Maranata existe na Terra. Entenderam? Então, prestem bastante atenção, porque agora tem uma questão onde nós observamos que ele não consegue ser coerente nem com aquilo que ele mesmo ensina. O que nós sempre aprendemos na Igreja Cristã Maranata? Que Jesus volta à meia-noite. Então, eles usam o texto das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então, o noivo volta à meia-noite, a um momento de trevas espessas, densas trevas. Agora, o pôr do sol não é o momento de densas trevas, é o início da noite. Não é o ponto onde eles sempre disseram que Jesus vai voltar. Agora, eles estão dizendo o seguinte, que Jesus então vai voltar ao pôr do sol e não mais à meia-noite, ou seja, uma incoerência que eles não conseguem ser coerentes nem mesmo com os ensinamentos deles próprios. Mas enfim, então, mas era só para destacar aqui, as igrejas do passado, nenhuma delas conseguiu descobrir o enigma, descobrir Jesus. Só agora a igreja que está prestes a ser arrebatada e ao pôr do sol, ou seja, no início da noite e não à meia-noite mais. Tá bom? Vamos continuar ouvindo o que Gedeuti tem a dizer. Então, ao 7º dia, no pôr do sol, o enigma foi descoberto. Quem foi que descobriu o enigma? Foram os homens da cidade? Não foi. Não foi o mundo. Foi a
mulher de Sansão, aquela que ainda não era era noiva, porque o casamento ali eram 7 dias, as pessoas vinham para o casamento, então era o casamento de Sansão. O povo vinha, ficava 7 dias, tinha roupa, tinha não só a roupagem, né, vestimentas também, aqueles elementos, os agasalhos, os lençóis, aquilo que acomodava as pessoas na casa do pai daquele que havia convidado para a festa do casamento. Ficava ali durante 7 dias. Irmãos, a primeira coisa, a gente precisa até fazer algumas diferenciações aqui. Então vamos, o que Gedeu te disse, em resumo, tá certo? Ele disse o seguinte, que durante o período da festa do casamento, a Timinita ali, ela iria se casar com Sansão, mas ela ainda não era esposa, ela ainda era noiva, tá certo? Porque o casamento só seria consumado no final, né, no 7º dia, lá no finalzinho do 7º dia, que então ela iria ser desposada, ela iria manter uma relação sexual com seu marido. Então, eles ainda não eram casados durante todo o período da festa, somente no último dia da festa. A outra coisa que ele vai dizer também é que as pessoas, eles iam para casa ali, no caso aqui do pai da noiva, e levavam, né, lençol, roupa de frio, como se eles fossem acampar e ficar morando lá 7 dias. Ora, as casas não poderiam comportar ter locais para tantas pessoas dormirem, evidentemente que se era um parente que veio de fora, de repente poderia ficar ali ou ficar na hospedaria, mas não significa que as pessoas ficassem acampadas na casa do noivo. Eram 7 dias de festas e as pessoas elas iam para casa e elas voltavam e continuava a festa, né, durante os 7 dias. Mas ele dá a entender que as pessoas iam para acampar lá, levavam lençol, levavam roupa e tudo mais. Eu achei bem estranho isso. Mas vejam só, para que vocês possam entender o que eu vou explicar daqui para frente, eu vou mostrar para vocês, primeiro, 2 coisas. Nós estamos falando de uma festa de casamento da cultura dos filisteus. Nós não estamos falando de uma festa de casamento da cultura de Israel. Este casamento foi realizado em Tímina, nos termos dos filisteus. Então, é segundo a cultura dos filisteus e não segundo a cultura de Israel. Não foi um casamento feito em Israel. Este casamento ele foi realizado na casa do pai da noiva. E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença do casamento em Israel. Eu vou usar aqui, até para exemplificar, se der para vocês verem, ó, esse manual de usos e costume dos tempos bíblicos, de Ralph Gower. E vejam só, então, o que ele fala sobre a cultura em Israel, no caso do casamento. Ele vai dizer o seguinte... Então, como acontecia o casamento? Ele diz assim, ó, outro elemento importante do casamento era a procissão no fim do dia. O noivo saía de sua casa para buscar a noiva na casa dos pais dela. Esse é o primeiro dia, né, da festa de casamento. Então, o noivo ele sai da casa dos pais dele e vai à casa dos pais da noiva buscar a noiva. E ele podia ir com um cortejo, com amigos, com acompanhantes, né, ali fazendo um cortejo até a casa da noiva. A procissão, então, deixava a casa da noiva. Então eles iam à casa da noiva, se encontravam com a noiva saía ao encontro dele com as suas amigas virgens também, e eles vinham fazendo ali uma procissão para se encontrar com o noivo, tá certo? E aí ele diz assim, ó, a procissão deixava então a casa da noiva e seguia para o novo lar do casal. Então a festa era realizada onde, aqui segundo este manual bíblico? Era realizado na casa deles. Não era realizado nem na casa dos pais do noivo, nem na casa dos pais da noiva. Nada impedia que, se eles não tivessem condições de ter uma casa, que essa festa fosse realizada na casa dos pais da noiva,
tá certo? Mas aqui, segundo uma tradição, se eles já tinham casa, eles iam fazer essa festa na casa deles. Então eles saíam para se encontrar. E vejam até que, lembrando aqui do que eu já falei sobre a questão da meia-noite, do pôr do sol, vejam só, o pôr do sol é o início da festa, então não é o fim da festa. Então é só para vocês verem que realmente que não faz sentido você dizer que o arrebatamento então é ao pôr do sol. E até mais, ele vai dizer aqui neste mesmo manual, tá certo? Vamos ler aqui, ó. A festa das bodas. O noivo e a noiva, então eles se encontravam e iam para a casa deles, né, onde eles iriam morar, sentavam debaixo de um dossel ao chegarem à casa. As festas, no geral, duravam 7 dias, tá certo? Aí ele diz mais, os convidados estavam ali para testemunhar que o casamento havia sido consumado. Os lençóis manchados de sangue eram mostrados para confirmar que a noiva era virgem. Por quê? Se vocês lerem depois mais até sobre essa questão do casamento, vocês vão entender o seguinte, que o casamento ele era um negócio. Os pais do noivo e os pais da noiva, eles faziam um contrato. Então, o noivo iria entregar para os pais da noiva um dote, um valor, mas eles teriam que entregar a moça virgem para o casamento. Então eles faziam esse contrato. O dia do casamento, né, no primeiro dia do casamento, então eles já tinham que ter a certeza, antes deles passarem os 7 dias de festa, então logo no começo, né, ali no primeiro dia de festa, eles já precisavam saber se realmente esse contrato ele estava sendo cumprido por ambas as partes. Ou seja, o pai do noivo pagou. Agora, a moça é virgem? Como é que eles iam saber? Então, durante aquele primeiro dia de festa, os noivos eles já entravam já para o quarto deles lá, eles mantinham ali a primeira relação sexual e depois, então, eles saíam de lá e entregavam o lençol manchado, então, de sangue, porque a moça era virgem, entregava para o pai da noiva. Então, o pai da noiva guardava aquele lençol porque ele era a garantia. Ali tinham testemunhas, as pessoas da festa eles iriam para testemunhar, porque era um negócio. Um pagou e o outro está entregando o produto que foi combinado ali, que era uma moça virgem. E a prova era o lençol. O pai da noiva guardava esse lençol manchado de sangue porque ele era a prova de que ele tinha cumprido a parte dele. Ele entregou a moça virgem. Não faria o menor sentido você passar os 7 dias de festa para o homem ele realmente só ter uma relação com a mulher no final da festa. Não, ele tinha no início, porque logo no início eles precisavam saber se o contrato tinha sido cumprido por ambas as partes. O pai do noivo pagou e o pai da noiva entregou a moça virgem. Então, depois do primeiro dia ali, que eles já tinham relação, já estavam casados no primeiro dia. Os outros dias eram só para comemorar, tá certo? Eu digo isso porque é importante. Vou ler aqui também, ó, tá vendo? Vou ler aqui um trechinho para vocês deste livro aqui, ó, Vida Cotidiana nos Tempos Bíblicos. Um trecho que é interessante, só para que vocês percebam que nós estamos nos referindo a uma cultura, aparentemente a uma cultura dos filisteus, e não de uma cultura de Israel. Por quê? Diz aqui, ó. A festa fazia parte importante da cerimônia de casamento. Geralmente era dada pela família da noiva. Então, normalmente a festa era dada pela família da noiva em Israel. Agora, quem foi que deu a festa neste caso do casamento de Sansão? Foi ele. Foi ele que deu a festa. Então, não parece estar de acordo com a cultura de Israel. E eu vou mostrar o texto para vocês. Tá bom? Já. Então, geralmente, a festa era dada pela família da noiva. Mas a família do noivo poderia oferecê-la também, e ele dá o exemplo aqui exatamente de Juízes 14, porque foi uma festa realizada ali nas terras dos filisteus. Em outras nações do Oriente Próximo, o noivo costumeiramente passava a morar com a família da noiva. Mas em Israel, em geral,
era a noiva que ia para o lar do marido e se tornava parte de sua família. Então vejam que o que aconteceu aqui no casamento de Sansão. Não foi a noiva que foi para Israel, embora com ele, mas a mulher, ela continuou na casa dos seus pais e ela tinha um quarto ali para poder morar com Sansão. Então, pelo que parece aqui, o casamento ele está seguindo mais uma tradição da cultura dos filisteus e não da cultura de Israel. Tanto é que quem deu a festa foi o Sansão e também o Sansão que iria morar com a sua esposa na casa dos pais dela. Vamos conferir isso então nos textos bíblicos. Verso 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Então, os pais de Sansão foram com ele lá para Tímina, para a terra dos filisteus, porque a festa foi na terra dos filisteus. E diz, olha aqui, ó, quem foi que deu a festa? Seu pai de Sansão, desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa como era costume dos noivos. Então, vejam que vocês viram que na cultura de Israel, quem dava festa era os pais da noiva. Mas aqui, olha só, quem está dando a festa é a Sansão, como era costume dos noivos. Como era costume dos noivos onde? Em Israel? Não. Como era costume dos noivos, provavelmente na região da terra dos filisteus. Então, este era o costume lá e Sansão, então, ele está dando a festa. Então, eu queria deixar bastante claro isso, porque às vezes as pessoas vão colocando isso como se estivesse se falando da cultura de Israel, mas nós não estamos em Israel, nós estamos na terra dos filisteus, tudo bem? Mas vamos continuar ouvindo o que Gedeuti disse. Vejam só. No caso de Sansão, quando ele veio de volta, que viu o leão, que já não era mais o leão, já era a caveira do leão, mas nem era isso. Ele viu o favo de mel, do qual ele participou, do qual ele mesmo usou. Ele trouxe o enigma, porque a turma ficava 7 dias ali, era festa, não havia o casamento ainda. O encontro, na verdade, do noivo com a noiva seria depois. Então, só para a gente poder agora relembrar. Ele diz o seguinte, olha, eles iam ficar 7 dias ali e o casamento ainda não tinha acontecido. Errado. O casamento ele acontecia no primeiro dia. O casal já mantinha relação conjugal, relação sexual, e então estavam ali unidos numa só carne, já eram marido e mulher. Não era noivo e noiva mais, era marido e mulher. Vejam só, olha só. Verso 15 do capítulo 14. No 4º dia disseram à mulher de Sansão. Então vejam que aqui a referência é a mulher de Sansão, não é a noiva de Sansão. Isso aqui já era no 4º dia de festa, entenderam? E eles disseram, convença seu marido a explicar o enigma. Eles não disseram, convença o seu noivo a explicar o enigma. Por quê? Porque desde o primeiro dia de festa, eles já estavam casados, já eram marido e mulher e já tinham ali a relação sexual iniciando a sua vida conjugal. Então eu posso dizer aqui com bastante certeza que Gedeuti e Gilson também, eles estão muito equivocados ao dizer que o casamento ele só se consumava no 7º dia. Eram 7 dias de festa, o casamento se consumava no primeiro dia e depois eles continuavam festejando. Tudo bem? Mas vamos continuar ouvindo o que Gedeuti tem a dizer. Né? Depois do 7º dia. Então, nos 7 dias, o povo ficava ali. Então, Sansão aproveitou o momento para dizer, olha, eu tenho um enigma. Porque enquanto eles estavam nos 7 dias, eles estavam decifrando o enigma. Então, Gedeuti fala como se Sansão tivesse... Sansão propôs um enigma para o povo. Não, não é isso que o texto diz. Vamos ver aqui, ó, Juízes 14, no verso 10. Aqui, ó. Então, seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Tá certo? E aí diz aqui, ó.
Verso 11. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanhar a festa. Então, desceu a Tímina, então, Sansão com o seu pai, e quando ele chegou lá em Tímina, provavelmente o pai da noiva, as pessoas da família dela, eles levaram e entregaram e falaram assim: Sansão, tem 30 rapazes aqui que vão ser seus acompanhantes no casamento, talvez para fazer o cortejo, não sei exatamente porque não está escrito aqui. Mas, enfim, deram a ele 30 rapazes para serem acompanhantes. Esses rapazes eram amigos de Sansão? Não, eles eram filisteus. Entenderam? Eram filisteus que foram entregues a ele para serem acompanhantes dele durante a festa. Então, o enigma foi proposto apenas a estes 30 rapazes. Esse enigma não foi proposto para a cidade, para os homens da cidade, para todas as pessoas da festa. Porque na festa havia mulheres, havia homens, mulheres, as irmãs, os primos, os parentes, os tios, as tias, e tinha homens e mulheres, tinha a família toda. Mas o enigma foi proposto para 30 rapazes. Tanto é que vejam no verso 12, vou propor-lhes um enigma. Está se referindo a quem? Aos 30 rapazes, Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem me dar a resposta durante os 7 dias das festas, então lhes darei 30 vestes de linhos. Por que 30 vestes de linhos? Porque era para os 30 rapazes que teriam que adivinhar aquele enigma de Sansão. Tá certo? Então, isso é apenas uma observação, porque Gedeuti, ele dá a entender que este enigma era proposto assim para todas as pessoas. Não era. Era só para aqueles 30 rapazes. Tudo bem? E vamos continuar ouvindo o que Gedeuti tem a dizer. Veja só, eu estou mostrando que é um enigma. Então, Sansão diz assim: está aqui o enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura e tal. Ninguém descobriu. No 7º dia, observe, isso é para nós agora. Ao pôr do sol, na hora do arrebatamento, Jesus quer se revelar. Mas ele só vai se revelar, não é com o grito da turma. Porque o pessoal que estava no casamento diz: você que quer estar aí casado com Sansão, persuade a ele para dizer qual é o enigma. Quer dizer, a turma não descobriu de jeito nenhum. Aí diz o texto que ela chorou os 7 dias das bodas. Imagina o camarada casado e a mulher chorando 7 dias. Entende? E aí não teve jeito. Bom, aí, mulher chorando é um perigo. Bom, aí ele decifrou o enigma para ela, não decifrou para eles, não. Decifrou para ela. Ela soprou para a turma. A igreja fiel é a única que pode discernir o enigma. Por quê? Porque ela está quebrantada o tempo todo nas bodas. Esse tempo todo, o período todo da igreja, Jesus não se revela sem uma igreja quebrantada. Há um coração quebrantado e contrito. Então, vejam bem, errou novamente Gedeuti, mas não errou um pouquinho não, errou muito. Distorceu demais o que está escrito no texto. Então ele vai dizer o seguinte, que primeiro, que Jesus ele vai ser revelado só no 7º dia, ou seja, excluiu todo mundo que veio antes. Então toda a igreja que existiu antes agora deste período que ele diz que é agora, que é o tempo do arrebatamento. Então ele diz, então na hora do arrebatamento é ali que Jesus vai se revelar. Então Jesus não se revelou para ninguém mais para trás. Entenderam? Então este é o primeiro problema grave, do exclusivismo. Agora, a outra questão não menos grave é ele então comparar, dizer o seguinte, que Sansão como Espírito Santo, ele revelou o segredo para a mulher, para a noiva. Ele diz que é noivo, mas não era mais noiva, já era mulher mesmo, já estava casado. Mas ele revelou, então, segundo Gedeuti, revelou a noiva porque ela estava quebrantada, porque o Espírito Santo só se revela a uma igreja quebrantada. Irmãos, é uma leitura muito simples. Vejam como é fácil demais, é só ler o texto. Vejam só,
No quarto dia, então, nos 3 primeiros dias, aqueles 30 amigos, aqueles 30 acompanhantes, melhor dizendo, de Sansão, eles não descobriram o enigma, porque realmente era uma coisa que estava só na cabeça de Sansão, tinha que ser uma adivinhação realmente. Então, isso era uma coisa praticamente impossível. Mas ele diz o seguinte, ó, então, no quarto dia, tá aqui, ó, disseram a mulher de Sansão, então ele já estava casado com ela, isso no quarto dia da festa. Convença seu marido, não disse convença seu noivo, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Entenderam? E ficou claro por que esta mulher, a mulher de Sansão, ela estava chorando. Ela estava quebrantada ou ela estava apavorada ou ela estava aterrorizada. Ela estava ameaçada de morte por homens que ela sabia que fariam isso mesmo, que matariam ela queimada e a família dela todinha queimada. Então ela estava chorando desesperada de medo, de terror. Ela estava aterrorizada, não tem nada de quebrantamento aqui. Então vejam que Gedeuti, ele força o texto, não só força o texto, ele muda completamente o texto bíblico para poder dar sentido àquilo que ele inventou, para dizer que tem uma coisa que ninguém mais tem. E obviamente ninguém mais vai ter um absurdo desses, porque é só ler o texto. Então, isso não ficaria a menor dúvida. Eu quero que os irmãos me entendam, eu estou fazendo aqui apenas uma avaliação, texto e aquilo que Gedeuti falou. Então, nada pessoal, nada contra ele, né, temos respeito por ele, mas isso que ele está propondo às pessoas, a meu ver, é uma aberração do ponto de vista teológico. E chega a ser, inclusive, um insulto à inteligência das pessoas, porque não é possível, né? Dizer que essa mulher que era uma filisteia. Então ele diz o seguinte, olha, a noiva, que na verdade aqui não é noiva mais, é mulher, é casada, não é mais virgem, já está casada, ele diz o seguinte, que essa mulher está casada, mas é a noiva, e que ela está ali implorando para Sansão ali, porque ela está quebrantada, está chorando quebrantada, e então o Espírito Santo atende a ela porque ela está quebrantada. Não foi nada disso que aconteceu, o texto deixa isso tudo muito claro, tá bom? Mas vamos seguir aqui porque não podemos perder tempo. Vamos ouvir o que mais Gedeuti disse. Então diz assim, se vocês não disserem, os homens da cidade, o mundo, se vocês não, se não disser o enigma, nós vamos arrebentar tudo, hein? Porque as pessoas querem conhecer Jesus como se Jesus fosse deles, propriedade deles, e Deus faz o que eles querem e não o que Deus quer e na hora que Ele quer. Então as pessoas usam o argumento da violência e da força, filosofia, teologia, tudo isso que vocês estão vendo aí, esses argumentos humanos, até mesmo aparência. Então o indivíduo quer mostrar Jesus, quer mostrar um enigma que ele não conhece, porque ele não lavra com a novilha. Muito bem, eu já explico essa questão do lavrar com a novilha, mas voltando aqui, se vocês prestaram bastante atenção no que Gedeuti disse, ele fala dos homens da cidade. Não, irmãos, não é homens da cidade, eram apenas aqueles 30 rapazes que eram acompanhantes dele no casamento. Então tem nada a ver com homens da cidade, né? Não generalizou nada disso, ok? Mas ele diz então que ele aproveita para poder, como ele agora ele fala assim muito sem explicar que a mulher estava ameaçada de morte, a mulher e a família estavam ameaçadas de morte, ele vai dizer o seguinte, que então esta ameaça é o mundo, é a religião, é a teologia. Ele está fazendo aqui uma crítica totalmente sem sentido às pessoas que estudam a palavra de Deus e que não se deixam levar para uma coisa dessas. Ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas querem impor, que querem a força, né, impor o Jesus deles, uma coisa assim. Mas, irmãos, quem na verdade está querendo empurrar goela abaixo uma coisa nas pessoas é Gedeuti, que quer empurrar uma coisa que nem na Bíblia está. Aliás, ao contrário do que a Bíblia é totalmente mudada e quer que as pessoas aceitem isso como se fosse uma revelação de Deus. Então, se há algum exagero aqui, se há alguma violência, se há uso de força,
Isso mais parece que é uma forçação de barra da parte de Gedeuti. Tá? A religião não tem nada a ver com isso, as outras igrejas não tem nada a ver com isso, as pessoas analisam, leem, veem o que está escrito, entendem o que está escrito e não ficam inventando coisas assim na Bíblia. Tá bom? Mas tem mais alguns detalhes. Agora vamos ver o que é lavrar com a novilha. Vamos escutar o que Gedeuti mais tem a nos dizer. A igreja é a novilha. Então, o indivíduo quer mostrar Jesus, quer mostrar um enigma que ele não conhece, porque ele não lavra com a novilha. Interessante, a novilha, ela ainda é novilha. Ela não teve ainda o contato, não é, do seu casamento. Então, ela está só no período das bodas. A igreja é a novilha. E quem não lavrar, quem não estiver trabalhando com essa novilha, não vai descobrir nunca o enigma. E Sansão disse: olha, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca vocês tinham descoberto o meu enigma. Bom, então ele diz o quê? Que Sansão disse: olha, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não teriam descoberto o meu enigma. A Roseli deixou isso muito claro, muito bem explicado, que quando Sansão ele falou isso, ele estava dizendo: vocês foram desonestos, vocês trapacearam. Por quê? Porque não se poderia colocar uma novilha para arar. Este era um trabalho já de um animal adulto e não de um filhote. E Gedeuti, né, vem agora trazer uma outra ideia aqui da coisa, uma coisa totalmente fora do contexto, fora da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, que novilha então é a igreja porque é a noiva, porque ela era virgem, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte: se era uma novilha, então ela era virgem porque ela era um filhote. Então não teria relação. Então a igreja então é esta virgem, é esta noiva. Acontece o seguinte, como eu já falei, esta mulher de Sansão, essa Timinita, ela não era mais virgem, porque no primeiro dia da festa ela já estava casada, ela já era mulher, ela já tinha relação sexual. Então disfarça aqui essa teoria de Gedeuti, que não cola, não encaixa no texto bíblico, tá bom? Então ele diz o seguinte: olha, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, então ele está dizendo o seguinte, que todo mundo que não estiver na igreja, que é a igreja fiel, que é a igreja Maranata, só se estiver na igreja fiel, que é a Maranata, que vai então entender e decifrar este enigma, que é um enigma que é dado apenas para esta noiva, que na verdade não é noiva. Vamos ouvir o que mais Gedeuti tem a dizer? E outra mais, a Bíblia agora não é na força, não é na violência, não é em teologia, não é em patologia, não é nada disso. Você tem que conhecer os mistérios. Aqui está o mistério Sansão, né? A figura do Espírito Santo, Sansão. Então aqui ele volta a dizer então que Sansão é a figura do Espírito Santo e que você tem que aceitar isso porque isso é uma revelação que Deus deu a ele, mas deu a Gilson diferente, né? Mas enfim, vamos prosseguir. O mundo, a igreja, ela vai ficar sabendo do mistério através do Espírito Santo. Se ele não revelar, a igreja fiel, não é a prostituta não, é a igreja fiel. Então vejam, quem é a igreja fiel, é lógico, eles sempre, quando eles falam igreja fiel, eles estão se referindo à igreja Maranata. E o que é mais incrível é que a forma como o Gedeuti sempre tratou as demais igrejas, mescla religião, tradição, e agora então ele se refere às demais igrejas como uma prostituta, tá certo? Então se não for a Maranata, as outras igrejas são prostitutas porque traíram o maior amor que existe, e isso é uma coisa que é lógico, eu não vou explicar. Ele foi lá para o Apocalipse falar da prostituta, eu não vou entrar neste detalhe agora porque não há tempo para isso, mas vocês têm certeza absoluta que é mais uma heresia de Gedeuti, esse negócio de igreja fiel e infiel, tá bom? Mas vamos dar sequência. A igreja tem um mistério para dizer ao mundo, e o mistério está aí. Esse ano, os irmãos estão observando, só a obra fala em mistério hoje. Por quê? Porque é dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, igreja como corpo de Cristo. Então, palavra revelada, meus irmãos, essa é a obra, é onde nós estamos. Então, por quê? O enigma para nós está sendo descoberto.
Então vejo que aqui ele deixa claro que quando ele se refere à igreja fiel, ele só está falando à igreja cristã maranata, porque é só ali que eles têm esse ensino de corpo de Cristo, que é uma heresia, tem um vídeo no canal. É só ali que eles têm este ensino sobre palavra revelada, que também é uma fonte de heresias, isso também nós temos um vídeo no canal. E ele está dizendo o seguinte, que então só a obra fala em mistério, ninguém mais. Obviamente, irmãos, eu já falei para vocês, qual é o pastor sério e responsável, qual é o irmão, qualquer irmão que leia a Bíblia e que estude a Bíblia, que examine a Bíblia, que vai desenvolver uma teoria dessa? Jamais. Então, realmente é só a Maranata? É só a Maranata. É só a Maranata que tem esse ensino de corpo de Cristo distorcido? Só a Maranata. É só a Maranata que tem este ensino de enigma de Sansão, que é uma aberração, a nosso ver? É só a Maranata, entenderam? Então, nisso ele tem razão. Ninguém mais vai querer abraçar um negócio desse, não apenas as pessoas que estão ali subjugadas a este domínio de Gedeuti, que diz que tudo é revelação e que as pessoas precisam aceitar e que olha, e ele despreza absolutamente o estudo da teologia, ou seja, o estudo das Sagradas Escrituras com coerência, com contextualização e com seriedade. Vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer. Veja só, aí Sansão diz, olha aqui, se eu não tivesse descoberto o meu enigma, se vocês não tivessem lavrado, vocês nunca descobririam o meu enigma. E diz o texto que ele saiu, foi embora. E diz assim, e o Espírito tomou ele tão possantemente que ele subiu. Ele subiu, foi embora. A função do Espírito Santo é entregar a noiva a quem? Ele vai entregar a noiva a quem? Hein? O Espírito Santo vai entregar a noiva a quem? A Jesus. Muito bem. Bom, meus irmãos, aqui ele vai piorando cada vez mais as coisas, porque ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele foi embora, Sansão ficou cheio do Espírito Santo e foi embora para a casa do Pai. Não uma referência como o Espírito Santo voltando para Deus e entregando então a sua noiva para o noivo, que seria Jesus. Irmãos, é impossível, se você tiver o mínimo de cuidado com a leitura bíblica, é impossível você dar este sentido que Gedeuti está querendo dar ao texto. E eu vou mostrar por quê. Eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês aqui, vou continuar aqui em Juízes capítulo 14, vamos ler no verso 19. Vejam só o que diz aqui, ó. É lógico, para chegar aqui eu vou só contar rapidamente o que aconteceu antes. Então, o que foi que aconteceu? Bom, o enigma foi revelado lá, os amigos, então, os companheiros dele de casamento ali revelaram e ele ficou, então, muito chateado, ele ficou enfurecido e ele foi a Ascalon, matou 30 filisteus lá, pegou as vestes deles e foi lá e entregou para esses 30 companheiros. Mas ele ficou muito aborrecido com essa história toda e então aqui é onde diz o seguinte, ó, vamos ler no verso 19. Vamos aqui, verso 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Isso Gedeuti não contou, ele não mostrou o texto. Então, quando foi que Sansão ficou cheio do Espírito de Deus? Foi quando ele foi lá matar os 30 filisteus para pegar as vestes deles. Agora, isso estava, vamos dizer assim, em linha com aquilo que era propósito de Deus? Estava, por isso Deus cooperou, porque Deus realmente queria impor limites, queria realmente tratar com os filisteus. E o Sansão, então, ele foi usado para isso. Então, o Espírito Santo cooperou. Mas aqui ele diz o seguinte, que depois disso, depois do Espírito ter enchido ele, depois de ele ter ido lá matar os 30 filisteus, trazer as 30 vestes, então, depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Então, quando ele foi para a casa do pai, como foi que ele foi? Enfurecido. Isso Gedeuti não contou. Então, ele diz que Sansão, é um tipo do Espírito Santo que vai para a casa do pai. Não. Sansão
deixou a mulher dele na casa dos pais dela, deixou a mulher dele e foi para a casa do pai dele aborrecido, e aqui a Bíblia diz o quê? Enfurecido. Então vejam, se a gente for comparar então Sansão com o Espírito Santo, Sansão voltou para Deus enfurecido. Não aguento mais esse negócio de ter que atuar na vida dessas pessoas, convencer do pecado, da justiça, do juízo, não suporto mais isso, e voltou para Deus enfurecido, é isso? Então é uma coisa assim absolutamente sem sentido. E aqui, ó, vejam só para complementar aqui, verso 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante no casamento. Então, foi Sansão que deu a noiva, a mulher dele, para outra pessoa, para um filisteu? Foi? Não. Ele foi para a casa do pai dele, e os pais da moça, como entenderam que ele tinha ido embora chateado e abandonou a moça, voltou lá para as terras de Israel, ele pegou e deu ela a uma outra pessoa em casamento. Entenderam? Então o Gedeu te diz assim, olha, o espírito sobe e então deixa e aparece então aqui uma outra pessoa para casar, que é Jesus, que vai casar com a igreja. Irmão, não faz o menor sentido, nem com toda boa vontade isso faz sentido. Um Espírito Santo enfurecido que larga a noiva para lá, que inclusive essa noiva foi queimada a fogo. Não foi isso que aconteceu? É só a gente vir aqui no verso 15. Tá certo? Vamos aqui no verso 15. No capítulo 15, perdão. Então, olha só. Sansão deixou a mulher dele lá na casa dos pais dela e foi embora. Aí, na época da colheita, aqui ó, verso 1, algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão volta a visitar a mulher e levou-lhe um cabrito, voltou bonzinho, né? Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai da noiva não quis deixá-lo entrar. Então ele voltou, então só, a minha mulher... Ele já estava casado, vejam só. Então, até aí você pode perceber que casamento foi esse que aconteceu no 7º dia. Se no 7º dia descobriram, ele foi lá para Ascalon, matou e foi embora. Matou os 30 lá e foi embora. Ué, então ele não tomou, agora ele vai lá depois e ele chama ela de mulher? Não, eles já estavam casados desde o primeiro dia. Eu insisto nisso, porque é uma distorção que estão fazendo. Então ele diz assim, ele volta lá e diz, olha, vou entrar para o quarto com a minha mulher. E o pai dela disse, não, eu pensei que você a odiava. Não, verso 2, eu estava tão certo que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. Então ele disse o seguinte, olha, você foi embora daquela forma, largou ela aqui, eu arrumei um outro casamento para ela. Então que Espírito Santo é esse que vai embora enfurecido, larga a mulher para trás e depois quando volta ela já está casada com outro, que não é amigo dele, na verdade, porque fazia parte do povo dos filisteus, era um filisteu. E que negócio é esse? Veja se tem o menor sentido uma coisa dessa. Mas chega a ser até engraçado, né? Mas um Espírito Santo que larga uma mulher para ser queimada a fogo, é verdade, vou mostrar para vocês aqui. Então, ele abandona a mulher, né? Sansão volta, encontra ela casada com outro homem, e ele fica então muito bravo. Ele pega 300 raposas, amarra de 2 em 2, coloca uma tocha de fogo e queima a plantação inteirinha dos filisteus. Os filisteus então vão e perguntam, olha, quem foi que fez isso? Ah, foi o genro do Timinita. Então os filisteus queimaram a mulher e seu pai. Então vejam, o Espírito Santo vai embora enfurecido, larga a mulher dele na casa do pai. Esta mulher casa com outro homem, e depois ele faz lá uma ação lá contra os filisteus e essa mulher morre queimada. Ora, que Espírito Santo é esse? Que Jesus é esse? Né? Que nessa história, né, fica enfurecido e essa noiva que morre queimada, uai, então essa mulher é a noiva? Vai morrer queimada? A igreja vai morrer queimada? Uai, quem vai morrer queimada é quem vai para o inferno, não é assim? Mas na história de Gedeuti, a noiva vai morrer queimada, tá certo? Porque o Espírito Santo foi embora para a casa do pai enfurecido e largou ela para trás. Enfim, irmãos, vamos continuar aqui para ver se a gente consegue terminar, tá bom? E diz o texto, e Sansão, o Espírito do Senhor, tomou tão possantemente que ele subiu para a casa do pai. Quando ele foi, ele deixou a igreja para o noivo. Com quem ele deixou?
Ele deixou a igreja para o seu companheiro, o Espírito Santo foi e deixou a igreja para Jesus. Fez tudo, preparou todo o casamento, mas quem ficou com a noiva foi. Lê o texto, vai, abre aí. Chega a ser ridículo, né? Ele foi lá, preparou tudo, fez a festa de casamento, tudo para deixar um outro casar com a mulher. Irmãos, que coisa mais sem sentido, né? Nem com muita boa vontade, mas paciência, né? Tem gente na Maranata que acredita que isso é uma revelação de Deus. Vamos continuar ouvindo o que Gedeuti tem a dizer. Então, nessa história de Sansão, qual é o marcador profético que está ali? Qual é o marcador profético? Terceiro dia. O marcador profético está em todo o Velho Testamento, terceiro dia. E ao terceiro. Bom, então ele vai dizer então que tem um marcador profético que é o terceiro dia. Onde tem terceiro dia ele acha que é Jesus. Então ele vai dizer o seguinte, então por que só ele sabe? Porque eles perceberam que ali é o terceiro. Ao terceiro dia ninguém tinha descoberto o enigma. Ao terceiro dia, então pronto, é um marcador profético para dizer que isso aqui está tudo confirmado, que isso aqui está relacionado com Jesus. Irmãos, nem com muita boa vontade. Vamos para frente. Agora, é bem interessante. Tem muita religião que já não espera mais nada de Jesus. Para quê? Jesus para quê? Entendeu? Está todo mundo acomodado aqui, todo mundo tem uma religiãozinha. E ótimo. Então agora ele vai começar uma sequência de ataques às outras igrejas. Estão vendo? Agora ele vai chamar de religião, vai menosprezar todos os outros, porque só eles têm a revelação. Eu vou passar aqui alguns trechinhos, que é para você não ter dúvida de que realmente ele tem um caráter que é exclusivista e que fica menosprezando todos os outros. Tá certo? E agora, vejam só o que ele vai fazer. Quando você vê um enigma desse, lá no Velho Testamento, o cidadão, nós somos cristocentristas, cristofânicos, só bobagem, só tolice, para dizer que ele não crê nas revelações do Velho Testamento, para dizer que ele só prega o que está no Novo Testamento, aquilo que ele também não crê. E as pessoas são envolvidas. Aí eu digo um link para você ouvir bobagem, vai. Há dias atrás, uma irmã me mandou um bilhete, uma carta, assim, a maior derrota que eu fiz na minha vida foi manter no meu negócio lá de link lá, meus filhos começaram a ver tudo no mundo e eu agora não consigo trazer mais nenhum, tudo no mundo, só doideira. E eu fiquei pensando que era coisa boa porque ele saiu da igreja, porque não sei o que. Você quer o mundo? Está aí. Não precisa nem ligar a internet. Está aí, para quem quiser. Então vejam, agora ele ataca, acho que provavelmente é o pastor Anchieta Carvalho, que falou sobre cristocentrismo. Então ele chama de cidadão, ele não tem respeito pelas pessoas, ele trata todo mundo com menosprezo. É uma coisa lamentável, um líder religioso fazendo isso. Mas enfim, então ele se refere e aí depois ele vai contar uma história, é uma história dele, para poder amedrontar as pessoas. Então ele para evitar que as pessoas saiam e sigam para a igreja do pastor Anchieta, que é o que está acontecendo, né? Aí ele vai contar uma história de uma mulher que mantinha o link, provavelmente uma inscrição no canal dele, provavelmente. Então esta pessoa ficou oprimida, os filhos foram para o mundo, ou seja, teologia do medo, amedrontar as pessoas para que elas não se libertem ali daquele domínio da seita. Infelizmente é assim. Vamos ver o que mais que ele tem a dizer. E para terminar, agora ele vai atacar de exclusivismo, que é uma característica própria de qualquer seita religiosa. Vamos ouvir? Não existe ninguém para discernir esse enigma. E eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, todos aqui, para o Brasil, para o mundo, nunca, jamais, qualquer grupo evangélico teve o discernimento desse enigma. Mas nós estamos tendo, porque Deus tem um projeto e quer consolidar esse projeto nessa última hora. De um povo que vai viver na palavra revelada. Que cansado todo mundo está de conversa. Então, qualquer coisa serve. Aqui não. Meus irmãos, essa é a obra. É onde nós estamos. Então, por quê?
o enigma para nós está sendo descoberto. Então, viram? Só a Igreja Maranata, só ela tem o mistério, só ela tem o enigma, só ela alcançou a verdade. Aqui é diferente, é o exclusivismo aberto e declarado. E você só não enxerga isso se você não quiser ver. Isto é a principal característica de uma seita. Então vejam agora sobre o enigma de Sansão. Para fechar, lembre-se daquilo que a Roseli falou. Sansão não libertou ninguém, a morte de Jesus não foi doce, ela foi sacrificial. Jesus ele não teve que fazer nenhuma força para ressuscitar, porque Deus ressuscitou. Sansão desobediente, não cumpriu seus votos, mulherengo, deitava-se com mulher prostituta, fez aliança com povos estrangeiros que não podia, casou-se com 2 filisteias, era vingativo e no final, vejam só, que coisa trágica que foi. Enfim, não tem, irmãos, por mais que você se esforce, tentar, mesmo com o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo foi para o céu enfurecido, largou a noiva para ser queimada no fogo, enfim, não dá. Este enigma aí é realmente... O enigma maior é por que é que você não consegue ver isso? Isso, para mim, é um enigma. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.